Nesse vídeo você vai aprender qual que é a estrutura e a sequência ideal de testes para um perpétuo, possibilitando gerar resultado efetivo para o seu perpétuo ou para o perpétuo do seu cliente. Tá? A gente tem implementado essa sequência de testes e validações e a gente tem conseguido gerar resultados como esse que vai aparecer aqui na tela para os nossos projetos. E esse conteúdo ele vai te ajudar a entender qual que é a melhor sequência de testes, tá? Para se fazer dentro de perpétuo mesmo. Seja uma estrutura que o expert produz ou não produz conteúdo. A gente vai trazer essas diferenciações. Meu nome é Breno, eu sou sócio e gestor na NBF Media, que é uma empresa de assessoria de tráfego pago para negócios locais, infoprodutos, né, em geral, seja perpétuo, lançamento, tá? E o meu objetivo com esse conteúdo, com esse canal, é fazer com que você, gestor, ou você, estrategista, expert, conheça uma estrutura e sequência de testes, né, para um perpétuo. Uma sequência que gera clareza dos dados e dos resultados e, claro, das validações feitas. Então, como citado, a gente vai ter a separação neste conteúdo aqui de dois cenários, tá? Cenário 1 é um perpétuo para um expert que já produz conteúdo. E no cenário 2 é para um perpétuo para um expert que não produz conteúdos. E após a diferenciação desses dois cenários, a gente vai falar das 4 fases de um perpétuo, tá? O que é e o que a gente vai fazer em cada uma dessas fases. E você vai precisar desse conteúdo para quando for iniciar um perpétuo, tá? Para você ter o máximo de clareza sobre os resultados gerados, sobre as validações feitas, tá? Seja para você mesmo, né, ter essa clareza, ter esse discernimento, ou para você passar isso com clareza para os responsáveis do projeto, seja o expert ou o estrategista. Então, seguir esses dois cenários, entender esses dois cenários e seguir as 4 etapas vai te dar clareza, discernimento e inteligência dentro da gestão. Mas antes da gente iniciar, eu não podia deixar de fazer o meu jabá aqui, tá? Eu vou entregar o ouro para você aqui, dentro desse conteúdo, dentro desse vídeo. Então já curte o vídeo aqui, tá? E ao final eu quero que você comente o que você achou desse vídeo aqui, tá? E me envie quais foram os principais pontos de aprendizado que você teve com esse vídeo, tá ok? E caso você tenha qualquer dúvida sobre tráfego pago, estratégia de perpétuo, estratégia de lançamento, eu sempre abro caixinhas de perguntas lá no meu perfil do Instagram, tá? O link tá aqui na descrição, manda a sua dúvida lá. Mas depois de ver esse vídeo. Então indo pro conteúdo, a gente vai passar aqui então a estrutura de teste validada para um perpétuo, tá? De tráfego para um perpétuo. E como citado, a gente tem 2 cenários aqui, né? O cenário 1, que é onde existe a produção de conteúdo pelo expert, e o cenário 2 é onde não existe a produção de conteúdo pelo expert, tá? E como eu citei, a gente vai dividir perpétuo em 4 fases, em 4 etapas. Por quê? Porque isso vai te dar clareza, discernimento e vai te auxiliar no processo de testes, validações e também no processo de escala, tá? A fase 1, onde a gente vai fazer o teste de criativo dentro, obviamente, do cenário que o expert tem produção de conteúdo. Como que a gente vai fazer, né? Eu sempre separo uma campanha por criativo, tá? Então, uma campanha, ela vai ter dentro dela somente um criativo ativo. Mas como que seria a organização ideal, tá bom? Então, vamos supor que a gente tem a campanha 1, tá? Você vai organizar a nomenclatura da sua forma. A campanha, ela deve ser de vendas, né? Como a gente sabe. O pixel deve estar configurado, a página também. Mas dentro da minha organização, eu sempre coloco, obviamente, pondere, tá? Qual que é o tamanho dos públicos que você tem aqui, mas eu sempre distribuo em público de 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias, 365 dias, tá? Então essa é a organização que eu sempre faço dentro de uma estrutura de testes. Ponto importante, como eu falei, observe quais são os tamanhos dos públicos. Se você tem públicos pequenos, faça 90 e 365 ou somente 30, 90 e 365. Considere o tamanho dos públicos que você tem. Mas como que vai ser a organização? Vamos supor que eu comecei a estrutura aqui com o estrategista, tá? O expert me forneceu 6 criativos. Eu vou configurar dentro da campanha, né? Todos esses públicos, eu vou configurar, obviamente, dentro desse conjunto, todos os meus anúncios que eu recebi, porém eu vou deixar somente um ativo, tá? Então, esse aqui é o anúncio que vai estar ativado. Então, esse é o único anúncio que vai estar ativado. Por que que eu sempre insiro todos e deixo só um ativado? Porque após o período de validação, após a gente testar, que eu sempre deixo 2 dias, tá? Se essa campanha tem uma boa performance, eu não preciso depois subir novos anúncios aqui, tá? Eu posso somente, vamos supor que eu validei 3 criativos, o AD2, AD3 e o AD5. Ou o AD1, AD2 e o AD5.
O que eu faria? Beleza, passou o período de teste, eu já validei, eu só viria aqui e ativaria esses outros 2 anúncios dentro dessa campanha. Dessa forma eu não faço alteração, isso pode influenciar no resultado da campanha, pode influenciar na inteligência da campanha. Eu não faço alteração e eu não tenho que fazer um novo trabalho, ele já está inserido e dentro do processo de criação é até mais rápido fazer dessa forma, tá? Mas então, dentro desse conjunto e dentro de todos os outros conjuntos, tá? Eu mantenho sempre o AD1 ativo. Então, sempre eu vou manter dentro desses conjuntos, né, dessa campanha, sempre o anúncio 1 ativo. Então, na campanha 1, nesse exemplo, a gente está testando o criativo 1. Então, em todos esses conjuntos vão ter os 6 criativos que eu recebi, porém, somente o anúncio 1 ele vai estar ativado, tá? E a gente faz essa configuração dessa forma. Na campanha 2, a gente vai testar o criativo 2, né? Então, a gente vai deixar na segmentação o criativo 2 ativado e o restante dos criativos desativados, tá? E aí, o que vai acontecer dentro dessa nossa organização? Depois de 2 dias, a gente tem quais são os criativos validados. Então, nessa estrutura aqui, a gente teria 6 campanhas, eu recebi 6 criativos, eu teria 6 campanhas. Dentro de cada campanha, eu tenho, no mínimo, 4 públicos dentro dessa estrutura, dentro dessa organização que eu tenho, né? E aí o orçamento, eu gosto sempre de inserir ali de orçamento 1/3 do meu CPA ideal. Então, se o meu CPA ideal ele é sempre 1/3 do valor do produto. Se eu estou vendendo um produto de R$1.000, o meu CPA ideal é até R$333, tá? Obviamente, isso dentro da estrutura que gera uma boa lucratividade e não é um funil de vendas. O meu ideal é que você trabalhe no funil de vendas, tá bom? Mas então, eu vou investir 1/3 do meu CPA ideal. O meu CPA ideal é 333, eu vou investir 111 por conjunto. E assim, inicialmente, de fato, a gente tem um orçamento grande para fazer os testes e as validações. Mas isso é 2 dias que a gente tem essa fase, né? Com o volume de criativos, são 2 dias rodando, a gente consegue ter validado ali quais são os melhores criativos e a gente passa para a segunda fase, que é o teste de público, tá ok? Como que funciona o teste de público? Primeiro, eu sempre separo entre teste de público quente e teste de público frio, tá? E assim, por que eu sempre faço separação? E eu sempre inicio com teste de público quente, porque eu já validei os criativos, eu já validei 3, 4 criativos e eu passo para a próxima etapa, que é o teste de público quente. Eu não tenho limite aqui de campanha, tá? E a gente pode testar todos os nossos públicos de valor dentro da estrutura. Então, eu não me limito a ter, eu posso ter só uma campanha de teste de público ou só posso ter 5 conjuntos. Não. Eu sempre faço uma listagem de quais são os meus públicos de valor, públicos que têm bom tamanho, eu listo quais são e aí depois eu faço o teste. Exemplos de públicos que podem ser testados, tá? Você pode testar separadamente envolvimento de 1 dia, 7 dias, 14 dias, 30, 60, 90, 180, 365 dias. Você pode fazer o teste separadamente de todos esses públicos. Também pode fazer o teste separado de quem fez page view, quem fez cadastro, quem fez initiate checkout. Você pode fazer a exportação de toda a sua lista de leads e subir ali para teste também. E você pode criar os públicos de video view e fazer os testes também. Dentro do lançamento que a gente está rodando aqui, eu iniciei a fase de captura de leads exatamente na fase 1. Quando eu passei para a fase 2, que é a teste de público, eu simplesmente fiz no mínimo 15 conjuntos de teste de público quente, público de valor. Obviamente, eu não coloquei todos esses conjuntos, 15 conjuntos dentro de uma única campanha. Eu separei 6 conjuntos por campanha somente. Então, deu ali, se for 12 conjuntos, deu 3 campanhas, né? E aí eu separei ali Video View 25%, Video View 75%, 75% e 95%. Não coloquei faixa de dias, somente esse público, né? Toda a minha base, Initiate Checkout 180 dias, Cadastro 180 dias, Page View, etc. Por que você pode fazer? E o ideal é até que você teste públicos maiores. Exemplo, eu faço uma campanha, eu testo envolvimento 180, Page View 180, Cadastro 180, Initiate 180. Ok, validei meu melhor público foi Initiate 180 dias. O que eu posso fazer? Eu configuro uma outra campanha de teste com Initiate 30, 60, 90, 180. Então você vai criando novos testes a partir dos públicos validados. E é exatamente isso que eu faço aqui no público frio, tá? Público frio, você pode fazer aí interesses óbvios para iniciar, mas eu prefiro e sempre priorizo iniciar com o público de lookalike. Mas se você for testar público de interesse,
começa por interesses óbvios, né? A gente tem exemplo aí, se eu vou trabalhar no nicho de idiomas, começa com interesses em inglês, interesses em escola de idiomas, em viagens internacionais. Esses são testes que você pode fazer e configuração que você pode fazer para iniciar de forma mais assertiva nos testes de criativos, ok? Mas, quando a gente fala em teste de lookalike, eu sempre separo em duas etapas ainda, tá bom? Eu já fiz o meu teste de público quente, ponto importante, tá? Eu já testei criativo, já testei público quente também. Qual que é a próxima etapa? Eu começo a testar os lookalikes. Eu validei meu público quente, o que eu vou fazer? Eu vou testar o lookalike deles. Exemplo, meu Initiate Checkout e o meu Page View e o meu cadastro deu muito bom na campanha de público, no teste de público. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o lookalike 1% desses 3 públicos e vou inserir os meus criativos validados e vou subir minha campanha. Etapa 1 do teste lookalike. Validei um único público. Vamos para a etapa 2 do teste lookalike. Eu validei que o meu lookalike 1% do Initiate Checkout foi o melhor, foi o que teve o menor custo por aquisição, o meu menor CPA. O que eu vou fazer? Eu vou testar as demais porcentagens desse lookalike em uma outra campanha, tá? Então eu posso colocar em um lookalike 1, 3, 5, 7 e 9% do público que initiate checkout, tá? Então, nesse formato, a gente passa a ter várias ideias de testes e várias ramificações do teste. Então, eu testo um lookalike 1% de vários dos públicos quentes validados, validei um público, eu vou e testo as outras faixas de lookalike dele para poder a gente ter o máximo de públicos validados para uma escala saudável e eficiente, tá? E assim, essas campanhas de público, elas terão sempre os melhores criativos, né? Os criativos validados. Os melhores ou os criativos que estão com CPA abaixo do ideal. Então, se a gente tem 6 anúncios validados, eu subi 15, eu tenho 6 anúncios validados, eu insiro esses 6 dentro do conjunto. Ou eu recebi 9 anúncios, 10 anúncios, eu não posso testar todos, o que eu vou fazer? Aí a gente parte até de um princípio que eu vou falar depois, que é, eu analiso o mercado, o que está dando certo, quais são os tipos de conteúdo orgânico que estão bombando, vejo o que está mais próximo disso e começo com eles, ok? E aí, finalizada a fase 1, o teste de criativo, finalizado o teste de público, a gente vai para a fase 3, que é o teste de página de vendas, tá? Então, no teste de página de vendas, eu já tenho validado o criativo, já tenho validado o público. O que eu vou inserir nessa campanha? Eu vou inserir os meus melhores públicos e os meus melhores criativos somente, ok? E aí eu até montei uma estrutura de campanha exemplo, tá? Vamos supor aqui que eu tenho 3 páginas para teste, tá? Então, eu vou, dentro dessa minha campanha, essa aqui é a campanha e esse aqui são os conjuntos de anúncio. Como é que vai ser minha organização? Elas vão ter o melhor público validado, tá? Existe outra estrutura de teste que a gente pode até falar aqui, mas eu sigo essa, tá? Então, eu vou ter a minha campanha e aqui eu vou ter o melhor público validado. E dentro daqui a gente vai ter os melhores anúncios validados. Aqui eu coloquei como se fosse o anúncio 1, 2, 3, o 4 e o 5. E todos esses anúncios aqui mandam para a página de vendas 1. Todos eles mandam para a página de vendas 1, ok? Já está aqui, né, no nome aqui. No conjunto 2, tem os mesmos anúncios validados e eles mandam para a página de vendas 2. Então, dentro desse conjunto, página de venda 2. E assim sucessivamente os outros conjuntos. A gente pode ter aqui uma outra estrutura também parecida com essa. Como que seria a organização? Dentro dessa campanha, a gente testa somente uma página de vendas, tá? Por quê? Porque vamos supor que você validou ali 3 bons públicos. Você vai separar aqui dentro, tá? Então aqui teria o público A, aqui teria o público B e aqui teria o público C. Dentro de cada conjunto, né, tem os anúncios validados, só que nesse caso aqui, como eu copiei e colei, vai a estrutura padrão, mas dentro dessa campanha da página de teste 1, né, a campanha de teste da página 1, tem 3 públicos validados, todos esses 3 públicos têm os 5 anúncios validados e todos esses anúncios de todos esses conjuntos dentro dessa campanha mandam para a página 1. Ah, eu vou testar a página 2 onde? Duplico a campanha,
vou lá nos anúncios, nos 15 anúncios, porque a gente tem 3 conjuntos vezes 5 anúncios, e altero o link de vendas, tá ok? E aí, após eu validar ali qual que é a minha melhor página de vendas, qual que é o meu meus melhores públicos, né, que você pode testar vários, tá? Eu vou para minha campanha de escala. E aí, assim, vai do seu critério. Eu sempre faço a separação, mas se você quiser, pode não separar e você pode testar, inclusive, essa organização. Mas como que eu faço? Eu separo uma campanha de público quente e uma campanha de público frio. E o que eu vou inserir nessas campanhas? Eu vou inserir os públicos validados, os criativos validados e as páginas de vendas validadas. Então, dentro da minha estrutura, eu estou supondo que eu validei 5 públicos quentes e 3 públicos frios. Na minha campanha de público quente, eu vou ter uma campanha, 5 conjuntos de anúncios dos meus públicos validados, e aí, obviamente, dentro desses 5 conjuntos, eu vou ter, dentro de cada conjunto, os 5 criativos validados que mandam para a página de vendas que foi validada, que gera resultado, ok? Dentro da campanha de público frio, a mesma coisa. E dentro dessa estrutura, seja qualquer uma dessas fases, a fase 1, que é teste criativo, a fase 2, que é teste de público, 3 ou 4, existem as métricas que a gente precisa analisar, tá? Quais são as métricas que a gente sempre analisa? Custo, cliques e o custo por clique. A gente sempre analisa visualizações da página de destino, né? Que é quantas pessoas estão chegando na página de destino e o custo por pessoa chegar nela. A taxa de carregamento é muito importante para a gente metrificar qual que é a velocidade da página. O Initiate Checkout e o custo por Initiate Checkout é preciso a gente fazer uma análise. E também a porcentagem de conversão da página de vendas. A gente vai passar mais aqui esse ponto, mas é importante a gente analisar, tá? Eu vou detalhar isso aqui. Compras e custo por compra também é de suma importância. Tá? E, obviamente, depois a porcentagem de conversão do checkout. O que eu analiso na porcentagem da página de vendas? Sempre eu trabalho com uma porcentagem próxima a isso. O ideal é a gente trabalhar próximo a 20% de taxa de conversão, de 20 até 40% de taxa de conversão. O que é a taxa de conversão da página de vendas? É quantas pessoas chegam, quantas pessoas fazem o Initiate Checkout dividido por quantas pessoas chegaram na página de vendas, tá? Então, é a conversão, quantas pessoas que se interessaram e clicaram para ir para o checkout, clicaram para ir para a compra. O ideal é de 20 a 40%. Se você está abaixo de 20%, sempre analise ali pela Hotjar qual que é o ponto de quebra que a sua audiência está tendo, onde ela está deixando de ter interesse, qual bloco ou qual parte do vídeo, né? Você pode ver pelas porcentagens, pelo Analytics ali, você consegue ter essa análise e é preciso que você analise para aumentar. Agora, ponto importante, não é porque está acima de 40% que seu vídeo está uma maravilha. Muitas das vezes, o que acontece aqui, tá? Quando você coloca ali os primeiros botões ou todos os botões da página, levando direto para o checkout, essa taxa de conversão, eu já tive página com 60% de taxa de conversão. Tá? Mas ela levava direto para o checkout, ou seja, a pessoa via a promessa na primeira dobra, clicava e já ia direto para o checkout. A taxa de conversão ficava altíssima, porém a taxa de conversão do checkout é baixa. E é o que a gente vai falar aqui, né? Que são as taxas também de taxa de conversão do checkout. O ideal é de 20 a 40, abaixo de 20 a gente tem que analisar o que pode estar acontecendo, né? Se o checkout não está responsivo, se o checkout talvez está com etapas demais, ou se a página de vendas não está apresentando o produto, o preço do produto e o valor de forma adequada, né? Quando a pessoa chega na página de venda, já clica no primeiro botão e já vai direto para o checkout, ela chegou no checkout sem consciência do produto, do que entrega, do que é entregue, qual que é o valor que o produto vai agregar na vida dela e o preço. Ela nem viu o preço e já foi para o checkout. Então ela não vai converter. E isso vai aumentar a taxa de conversão da sua página de vendas e reduzir a taxa de conversão do seu checkout. E aí, então a gente finaliza esse cenário 1, né? O cenário onde tem a produção de conteúdo, onde ocorre a produção de conteúdo. Tá? E a gente passa para o cenário 2, que é um expert, um perfil que não tem a produção de conteúdo. O que acontece, né? Em casos onde a gente não tem essa produção de conteúdo, né? E a validação das dores, dos desejos do produto, né, dos públicos, a gente não tem essa validação, a gente precisa trabalhar bem com um comercial ativo. A gente precisa ter um comercial, precisa ter uma equipe de recuperação ativa, mandando mensagem, tá, para recuperar esse lead, para entender melhor também quais são as dores, os desejos que esse público tem, tá, as objeções que eles têm e assim,
iniciei, não tenho audiência criada, não tenho essa ideia validada de dores, desejos, a gente pode até achar que tem, mas na verdade não tem. Tendo comercial ativo, ele vai começar a identificar esses padrões, identificar essas dores, desejos, objetivos e ele tem que reportar para vocês sempre melhorando e alterando isso na página de vendas, tá? Porém, o que eu sempre observo, o que eu já notei que é um padrão? Projeto que tem um perpétuo com alto volume de vendas, com constância, segurança, é sempre de um perfil que produz muito conteúdo, tá? E ele consegue gerar público interessado. Então, um perfil que tem muita produção de conteúdo, boa produção de conteúdo, atrai seguidores, atrai gente, ele tem mais segurança e previsão de vendas. E aí, se você quer aprender sobre distribuição de conteúdo, como elaborar, como criar e como fazer uma boa distribuição de conteúdo, eu vou deixar na descrição aqui um vídeo onde eu falo sobre estratégia de distribuição de conteúdo que você pode adaptar para o perpétuo. Tá? E aí você vai conseguir gerar base, vai conseguir trazer pessoas e fazer a venda de forma mais fácil e efetiva. Mas, em um cenário onde não ocorre a produção de conteúdo, o que vai acontecer? É que a gente vai inverter as fases, tá? A fase 1, ela não vai ser uma fase de teste de criativo. Como é que a gente vai testar criativo se a gente nem sabe se aquele público compra, né? Porque no cenário 1, onde a gente tem produção de conteúdo e o público já compra o produto, a gente sabe que aquele público ele tem interesse e ele tem demanda. Então a gente testa o criativo, se o criativo vende. Aqui a gente precisa testar primeiro quais são os públicos, tá? Então a gente precisa aí, no início, produzir vários anúncios, tá? E assim, a gente precisa analisar e conferir quais deles seguem modelos que concorrentes estão utilizando. Tipo, vou iniciar um perpétuo do zero, sem público, e eu vou testar sem criativo validado, sem público criado, sem dor validada. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou analisar quais são os modelos que os concorrentes usam, quais são os principais modelos, tá? Por quê? Porque eu preciso iniciar com algo que eu entendo que já está sendo utilizado no mercado, que eu entendo que já gera desejo, que já tem muitos anúncios ativos dos concorrentes. Então a gente precisa produzir vários anúncios, né, e conferir quais modelos de anúncio que os concorrentes mais utilizam? Quais são esses modelos? Quais são esses padrões de abordagem que estão sendo utilizados? A gente precisa iniciar com algo que já está sendo validado, mesmo que não é por nós. Mesmo que não é na nossa conta, a gente precisa ter esse início com algo já mais estruturado, tá? A gente sempre inicia com interesses óbvios, tá? Então eu vou produzir 6 anúncios, 7 anúncios, eu vou pegar interesses óbvios ali, eu não tenho público nem para fazer lookalike. Eu vou criar interesses óbvios, que é o que eu falei na etapa anterior, tá? Vou pegar os meus 6 anúncios e vou subir ali e deixar rodar durante 2 dias, seguindo aquela regra de orçamento. Validei um público, 2 públicos. O ideal é você validar pelo menos 2 para começar, tá? Até eu coloquei aqui. O ideal é validar pelo menos 2 para passar para a próxima fase, que é a teste de criativo. Então a gente passa depois para teste criativo. Como que é a fase de teste criativo? Eu acabei de falar lá no cenário 1 como é que é a estrutura de teste criativo. Então, o que vai mudar? Muda a sequência. Primeiro eu vou testar meus públicos, depois eu testo meus criativos com 2 públicos mínimos validado, depois eu passo para o teste de página de vendas e depois eu passo para a minha campanha de escala. Lembrando que as métricas que a gente precisa analisar são as mesmas, tá? A gente analisa as mesmas métricas. Nos dois cenários, a gente tem análise das mesmas métricas. E se você gostou desse conteúdo e está pretendendo implementar todas as fases, os testes, porém você ficou com qualquer dúvida, eu posso te auxiliar 100% no processo de implementação e talvez adaptação para o seu cenário. E eu posso te auxiliar através da nossa consultoria de tráfego, tá? Para saber mais sobre na nossa consultoria, é só você clicar no link que está aqui na descrição e o que você vai falar diretamente comigo, eu vou te explicar 100% de como é que funciona a nossa consultoria. E para você receber o mapa mental completo dessa aula, com todas as informações, basta você ir nessa publicação aqui do meu Instagram, tá? Comenta lá, FDUP, e aí eu já vou te encaminhar o link do mapa mental, tá? E para acessar essa publicação, obviamente, de forma mais fácil, o link dela já está aqui na descrição. É só clicar que você vai cair na publicação, comentar e aí você vai receber o mapa mental. E ao final desse vídeo, nos 2 cantos aqui, vão aparecer 2 vídeos para você. Uma é uma sugestão minha de conteúdo para você e o outro é uma sugestão do próprio YouTube. Um abraço e até a próxima. Falou!